Boa noite a todos os irmãos. Vim por meio desse vídeo hoje para trazer mais uma reflexão para as pessoas que se encontram com o entendimento aprisionado, como o sistema religioso ensinou, acreditando que o Pai justo do Messias é o mesmo Deus de Israel, revelado lá atrás por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, etc. Meus irmãos, esse Deus não tem nada a ver com o Pai revelado pelo Messias. E eu farei uma pergunta para vocês, porque da mesma maneira que eu perguntei aqui a meu esposo, eu perguntarei também a vocês. Esses dias estava passando aqui aquela novela que vocês sabem em que canal é a Bíblia. E como sempre, é sempre aquelas guerras, né? Derramamento de sangue, um povo lutando contra outro povo. Nada diferente do que está ocorrendo hoje aí, entre esses dois países aí no momento, entre a Rússia aí e a Ucrânia. Nada diferente do que ocorreu lá atrás. É a mesma coisa, meus irmãos. Um povo lutando contra outro povo. Um poder contra outro poder. Então, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Você saberia me informar por que essas guerras aconteciam lá atrás? Por que esse povo tá lutando contra esse outro povo aí e tá matando tanta gente? Qual é a causa dessa luta toda aí entre eles aí? E meu esposo me respondeu, eu não sei. Aí eu falei, tudo isso por causa de uma terra que o Deus de Israel prometeu lá atrás a Abraão. Você acha que isso aí é justo? Um povo lutar contra outro povo por causa de uma terra que foi prometida lá atrás? Será que valeu a pena tanto derramamento de sangue? Tantas mortes por causa de uma terra? O Messias ensinou que nós não devemos nos apegar pelas coisas deste mundo, por esta terra, mas nos ensinou a nos acumular tesouro lá no reino do nosso Pai. Então, da mesma maneira, meus irmãos, que eu fiz a pergunta para ele, eu faço essa pergunta para você, que está aí do outro lado e ainda serve a esse Deus desconhecido por vocês dentro da religião. Porque vocês acham que esse Deus é o Pai do Messias. E vocês acham que vocês, frequentando o sistema religioso, lá é que vocês vão obter a salvação. Quando uma pessoa sai do sistema religioso, vocês dizem que essa pessoa está no mundo, que para ter salvação tem que voltar para a casa de Deus. Sim, a casa de Deus, não a casa do nosso Pai. Porque o nosso Pai, como disse os profetas, como disse Estevão, e assim também como disse o Messias, ele não habita dentro de uma casa de pedra, uma casa física edificada pelo homem, meus irmãos. Então vocês dizem que essas pessoas que estão no mundo, enquanto elas estão no mundo, elas estão perdidas. Elas têm que voltar para dentro da igreja de pedra de vocês. Então, meus irmãos, eu faço essa pergunta para vocês. Será que vocês acham que foi justiça aquilo que fez lá atrás? Aquele povo matar tanto, derramar tanto sangue? Será que vocês não veem que tem tanta contradição entre o Deus de Israel e o Pai que o Messias veio revelar? Eu vou mostrar aqui, baseado em argumento da própria Escritura, que esse Deus não tem nada a ver com o nosso Pai.
Meus irmãos, foi muito derramamento de sangue. Vamos lá. O Deus de Israel prometeu a Abraão lá atrás uma terra para a descendência de Abraão. Será, meus irmãos, que esse Deus que chegou lá atrás oferecendo tudo isso aí para Abraão, inclusive as riquezas, que Abraão já era rico, ficou ainda mais rico. Será que ele não é o mesmo Deus? O Deus deste mundo? Que apareceu para o Messias lá no deserto? Leia Mateus capítulo 4. Aonde esse Deus, esse diabo, apareceu lá tentando o Messias lá no deserto? Oferecendo as terras, oferecendo riqueza, todas as honras desta terra, deste mundo, ao Messias? Lembra que Satanás disse: tudo isso eu te darei. Você está vendo aqui todas essas honras, essas glórias da terra, todos esses reinos. Tudo isso eu te darei, Messias, se tu prostrar e me adorar. Porque tudo isso me foi entregue. Então você vê que essa frase de Satanás chama a atenção. Ele diz para o Messias que tudo aquilo ali da terra foi entregue para ele. Quando, meus irmãos? Quando Adão perdeu a chave do mundo para Satanás, para a serpente lá atrás. Porque Adão tinha o controle sobre tudo aqui na terra. O nosso pai deu controle para o homem sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo. Até nome nos animais Adão deu. Então, meus irmãos, quando Adão e Eva caíram na desobediência contra o nosso pai, o mundo passou a ser jaz no maligno. Então você vê que a terra passou a ser agora de Israel, Satanás. E ele oferece para quem ele quer, para quem adora a ele. E Abraão adorou, obedeceu a ele, ao diabo. E ele deu a tudo isso aí a Abraão. As riquezas ele deu para Abraão e prometeu uma terra que a descendência de Abraão foi atrás dessa terra. E vamos observar um detalhe. Esse Deus é tão vagabundo, meus irmãos, que ele prometeu uma terra que já existia habitantes lá. É uma terra que ele diz: eu vou dar aquela terra para o povo de vocês. Mas se vocês quiserem herdar aquela terra, vocês terão que fazer a minha vontade, que é matar, assim como eu sou assassino desde o princípio. Messias disse em João 8,44, que quem mata desde o princípio é Satanás. Ou seja, o nosso pai não tem pacto algum, não tem nada a ver. Tira o nosso pai do meio disso. O nosso pai não é assassino. O nosso pai não mata. Quem trouxe morte desde o princípio foi Satanás. Então, aquele Deus diz: ó, se vocês querem herdar a terra que eu prometi lá atrás ao pai Abraão de vocês, o Messias disse: a ninguém sobre a terra tratais como o pai de vocês, o pai espiritual de vocês, porque só há um, aquele que está no céu. Mas o povo vai lá na desobediência e trataram Abraão como pai Abraão, pai Jacó. E até os dias de hoje o povo tem chamado ainda Abraão, dentro do sistema religioso é o que mais se ouve, que o povo ainda chama ainda Abraão de pai. Então você vê que é uma rebeldia muito grande com o que o Messias disse em Mateus 23, que ninguém deve ser chamado de pai. Então você vê, meus irmãos, que esse Deus é o mesmo Deus que apareceu para o Messias no deserto. E outra coisa, se o Messias disse que o nosso tesouro tem que ser acumulado lá no reino do nosso pai, acumulando como? Como é que a gente acumula tesouro aqui nessa terra? Amando, respeitando, fazendo bem ao nosso próximo, repartindo o pão que traz vida, salvação para as pessoas, para os nossos irmãos. Dando pão, dando água, dando veste, tudo espiritualmente, meus irmãos. Mas fisicamente também, porque a fé, né, o crer sem obra também, ela é morta. Então, o Messias ensina a nós sermos bons com os outros, não só fisicamente, tratar com benevolência aos nossos semelhantes. E, ao mesmo tempo, ele ensina que o amor maior é repartir a verdade que salva a pessoa, que traz salvação. Porque, por exemplo, coisas físicas,
roupa física, o pão físico, todos esses templos de pedra aí, a maioria se reúnem e fazem. Mas eles não dão para o povo o pão espiritual. O que eles têm dado, apresentado dentro da religião, é esterco. Como disse Paulo, Paulo comparou o que ele aprendeu com o sistema religioso com esterco, com merda, meus irmãos. Fezes, para ser mais exato. Eles estão dando o pão, a palavra fermentada, ou seja, o pão, a palavra do nosso Pai adulterada, meus irmãos. Lembra que o Messias disse uma parábola lá atrás? Que o reino do céu é comparado com a mulher, né, a religião, que vai lá e coloca, meus irmãos, o fermento em 3 medidas lá, dentro da massa do pão, e acrescenta tudo. Eles adulteram tudo. Jeremias 8:8 diz que os escribas, eles adulterariam as escrituras, meus irmãos. Eles adulteraram. E para confirmar que é pão adulterado mesmo, eu vou relembrar para vocês, quando o Messias disse lá atrás para os discípulos que eles fizessem abstinência, que eles não comessem, tomassem cuidado com o fermento dos fariseus, o Messias não falava de pão físico não, meus irmãos. Ele falava do pão espiritual. Ele queria dizer, olha, cuidado com os fermentos dos fariseus, dos religiosos. Os discípulos pensou que tinha se tratado de pão físico, mas o Messias disse a eles que lá atrás ele tinha multiplicado os pães e que não tinha necessidade nenhuma deles comer o fermento dos fariseus. Então, na própria palavra diz que ali, nesse momento, os discípulos compreenderam que o Messias não se falava de pão físico, de alimento físico, mas ele estava alertando sobre os ensinamentos dos religiosos, dos fariseus, ou seja, a palavra que eles dirigem para as pessoas são adulteradas, meus irmãos. O pão asno é o Messias, é o próprio Messias, a verdade, o caminho, a vida. É o próprio Messias. Então, meus irmãos, aquele Deus que apareceu lá oferecendo terra para Abraão, no qual esse povo veio matando tanto para conseguir aquela terra, esse Deus não é o nosso Pai. Esse Deus é Satanás transfigurado de anjo de luz, meus irmãos. É o mesmo que apareceu lá no deserto para o Messias, oferecendo todos os reinos, as glórias, se o Messias se prostrasse a ele e adorasse. Como que é nosso Pai ali, se Satanás diz que tudo aquilo ali tinha sido entregue para ele, meus irmãos? Quem herdará a terra, meus irmãos, não é descendência de Abraão, não. São os humildes de espírito, os pobres de espíritos. Esses herdarão a terra no vindouro, meus irmãos. Lembra que o Messias disse em uma parábola, a parábola dos lavradores maus? Esses homens, desde o princípio, eles têm matado, esses lavradores maus, eles têm matado todos os profetas que vieram aqui. Todos que vieram do reino, eles perseguiram, eles maltrataram. Lembra que Estevão disse, quem dos profetas, os antepassados de vocês, não perseguiram, não assassinaram, mataram até mesmo aquele, o justo. A promessa do nosso Pai é a salvação, meus irmãos. É a salvação. Sem contar, meus irmãos, que aquele povo, para conseguir entrar na tal terra prometida, aquele povo teve que matar muitos povos. Eles fizeram exatamente aquilo que o Messias disse em João 10, que o ladrão, o salteador, veio para fazer. Todos aqueles que vieram antes de mim, ou seja, que todos aqueles guias que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, vieram guiando o povo erradamente. Eles vieram a matar, a roubar e a destruir. Exatamente o que aquele povo fazia. Aquele povo, eles incendiavam cidades. Aqueles povos, eles roubavam os bens daquela cidade. Todos aqueles bens ficavam para aquele povo de Israel. O próprio Deus deles dizia, vocês peguem, fiquem para vocês. Tudo ficava para eles ali. Entendeu, meus irmãos? O ouro, prata, tudo daquele povo ali ficava para o povo hebreu. Aquele povo incendiava, eles matavam até as criancinhas.
O próprio Deus dele dizia, matai, não poupai todos, não poupai nenhum. Matai até aquelas crianças de colo. Que fiquemos todos com essa reflexão, meus irmãos.